Agora eu passo o bastão para Fernando Molica, hein? Fernando Molica, 27 assinaturas na última sexta-feira, agora 3 a menos, ainda não tem o número mínimo necessário, ainda dá tempo de viabilizar essa CPI para investigar esse favorecimento no repasse de recursos do MEC em pleno ano eleitoral? É difícil. Primeiro porque o ano eleitoral ele também traz dificuldades até logísticas para os senadores, né? Eles vão fazer campanha, todo mundo sabe que o Congresso, a partir de determinado momento, para de funcionar e fica tudo ali, todo mundo concentrado na campanha eleitoral. Então, isso já é um problema. E depois tem a pressão do governo, que efetivamente atuou. 3 senadores, muitos senadores, a maioria não assinou, né? Havia ali 1/3 dos senadores, os senadores que haviam assinado essa proposição, requerimento de criação da CPI, voltaram atrás. Um senador do PDT e 2 do Podemos. Do PDT, partido de Ciro Gomes. Não quer dizer que haja uma ligação direta entre o senador e a candidatura de Ciro Gomes, até porque no Brasil essa questão partidária é muito fluida, não há essa relação de causa e efeito, mas seria importante ter uma posição do PDT sobre isso. Em relação ao Podemos, é a coisa mais curiosa, porque o Sérgio Moro, ao sair do Podemos, deixou o partido numa situação muito difícil. Porque quando o Moro entra no Podemos, ali muito pelas mãos do Álvaro Dias, senador do Paraná, né, o estado de Sérgio Moro, ele cria uma reação. Muitos políticos não gostam de Sérgio Moro, ou não gostam de uma questão, uma análise mais profunda, ou então porque foram presos ou ameaçados de prisão pelo próprio Sérgio Moro, né? Então houve uma debandada no Podemos. Algumas candidaturas a governos estaduais, alguns candidatos, alguns políticos abandonaram o Podemos. Aí o Sérgio Moro foi embora, não avisou nada, né? Pegou o avião, foi para São Paulo, passagem comprada com dinheiro do Podemos e largou o partido. Então o partido agora é o quê? Vai se manter numa postura crítica, mais oposicionista até ao governo de Jair Bolsonaro? Vai tentar alguma conciliação com a candidatura de Jair Bolsonaro? Quem os candidatos do partido, que candidato eles vão apoiar a presidência da República? É um partido de centro-direita, é um partido que dificilmente apoiaria a candidatura do Lula. Então aí é curioso, não deixa de ser, não é curioso, é um fato interessante notar que 2 das candidaturas retiradas foram do Podemos. É interessante a gente acompanhar agora qual será o posicionamento do partido em questões mais gerais. Há também um medo, melhor dizendo, dos evangélicos, do eleitor evangélico. Dizer para esses senadores, olha, vocês vão acabar sendo vistos como inimigos dos evangélicos, eles vão achar que isso é perseguição. Existe entre os evangélicos uma tradição histórica, o medo da perseguição, eles foram muito perseguidos pela Igreja Católica, então há entre os evangélicos essa noção de perseguição, essa ideia de que eles são, de alguma forma, não são bem vistos por um conjunto da sociedade. É um discurso que normalmente cola em parcelas significantes, que antigamente a gente falava protestantes, né? Hoje evangélicos. Aí tem essa questão da AGU, a Advocacia Geral da União, diz que não se pode investigar nada, porque o que se tem é apenas uma gravação do então ministro da Educação. Ok, você não vai condenar o Bolsonaro, porque o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que ele estava atendendo, ao atender os pastores, ao receber ou encaminhar seus pedidos, ele atendia a um pedido anterior feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Não se pode condenar o Bolsonaro por isso, isso aí é uma afirmação de uma terceira pessoa. Agora, isso é suficiente para se investigar. Não é a declaração de um funcionário, do porteiro ou de um outro funcionário, de um advogado, de alguém que ouviu dizer no Ministério da Educação. Não é uma declaração de uma pessoa não importante, é uma afirmação do então ministro da Educação. Então isso tem que ser apurado. É uma etapa da apuração, é um ponto de partida da apuração. Não se pode, justifica muito uma investigação. Esse requerimento da AGU, ok, ela vai tentar defender o presidente, está no papel dela. Agora, isso não pode ser aceito, isso tem que ser investigado, tem que ser apurado. E, no fim das contas, por que tanto medo de uma apuração, né, Stephanie? Tá certo. Fernando Molica, muito obrigada também pela sua opinião. E a gente te lembra que as opiniões emitidas pelos nossos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.